Eu estou feliz de estar aqui com vocês para darmos prosseguimento ao nosso estudo. E hoje eu creio que, como desejado por todos nós, continuaremos nos 10 mandamentos. Sabe-se lá quando a gente vai terminar os 10 mandamentos. Talvez a gente termine toda essa classe aqui e estejamos ainda no 9º mandamento ou 8º, sei lá. Mas eu gostaria de convidá-los a irem comigo até Deuteronômio, capítulo 6, que é o texto que eu espero que daqui a algumas aulas nós possamos ter decorado. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao verso 9. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela graça e oportunidade de estarmos diante da sua palavra mais uma vez. Pedimos ao Senhor para que o seu Espírito Santo nos conceda a instrução. Pedimos ao Senhor para que o seu Espírito Santo conceda clareza ao nosso entendimento. Pedimos para que o Senhor aqueça os nossos corações e transforme as nossas vidas. Por favor, Pai, que seja um momento edificante, que ninguém aqui saia com dúvida e que todos aqui possam sair, inclusive eu, Senhor, com a certeza do que fazer na sua presença. Em nome do seu Filho Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Amém e amém. Hoje de manhã eu acordei bem cedo. Quem acordou cedo aqui também? Eu acordei, era de madrugada, ainda não havia nem amanhecido, estava tudo escuro hoje de manhã. E é interessante que quando a gente percebe a dinâmica de madrugada / está amanhecendo lá para as 5 horas da manhã e coisa assim, a gente tem uma sensação estranha ou agradável, por assim dizer. Primeiro que o céu é muito bonito. Existem alguns tons roxos assim no céu quando a gente olha para ele. Está bem clarinho, o céu está amanhecendo. Talvez seja uma das melhores experiências que a gente pode ter no dia. É ver o dia amanhecer. É uma excelente contemplação. Mas, por outro lado, uma coisa que a gente percebe quando vê o dia amanhecer é que antes tudo estava escuro, isso é meio lógico, tá bom? Tudo estava escuro e agora a gente vê as coisas com maior clareza. Inclusive, temos maior segurança para andar na rua em relação a isso. Andar de madrugada na rua, no Rio de Janeiro, não é recomendado para ninguém. Mas quando o dia clareia, a gente percebe, a gente vê tudo com mais clareza. A gente vê as árvores e seus frutos, coisas que na madrugada, no escuro, não dá para ver com bastante clareza. A gente consegue ver prédios que estão um pouco mais distantes. A gente vê mais definições sobre as coisas, ou não? Quando a gente está num período de escuridão e vê mais luz, a gente vê coisas com maiores definições. Quando a gente olha para a revelação bíblica, a gente tem uma sensação parecida, porque a Bíblia ela vai desenvolvendo o todo da revelação até chegar a um ponto onde as coisas estão ainda mais claras e vemos as coisas com ainda mais definições. Portanto, qual é o objetivo em dizer isso? Quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente tem uma noção sobre eles inicial, olhando ali no comecinho, Êxodo, Deuteronômio, coisa assim. Mas conforme a revelação bíblica ela progride e avança e chega no Novo Testamento, as coisas ficam ainda mais claras. E como geralmente se diz no ditado, o buraco é mais embaixo. A gente vê como algumas coisas são mais graves, outras muito mais difíceis, e outras muito mais, digamos assim, nos deixa muito mais perplexos à medida que nós contemplamos. E eu gostaria que hoje nós pudéssemos ter essa sensação ao olharmos para os 10 mandamentos. Eu vou fazer uma dinâmica que tenho feito na aula de forma costumeira,
eu faço um resumo teológico das aulas anteriores, em seguida a gente prossegue com aquelas perguntas e respostas. Só que eu não vou fazer as perguntas e respostas agora, eu vou fazer elas depois, quando estiver ali no 6º mandamento, tá bom? Mais especificamente nesse 6º mandamento. Por agora eu vou só resumir aqui o que nós vimos nas aulas anteriores. São coisas importantes se lembrar. Primeiro, o conceito das 2 tábuas da lei. Devem lembrar disso, né? O conceito das 2 tábuas da lei. O que seria isso? É de que os 5 primeiros mandamentos, eles têm um sentido vertical, ou seja, eles falam da nossa relação com o próprio Deus. E os 5 posteriores mandamentos falam num sentido horizontal, ou seja, das nossas relações uns com os outros, e como essas relações devem ser regidas. Os 3 usos da lei. Bom, a gente viu isso tantas vezes que eu creio que vocês saibam de cabeça. Eu vou falar um aqui. Existe o uso pedagógico da lei, que Calvino iria apontar no sentido de que a lei tem o objetivo de nos apontar para Cristo, nos apontar a necessidade salvífica de Jesus. Mas vamos lá, quem lembra dos outros 2 usos da lei, para que vocês comecem a se envolver comigo aqui? Oi? A lei civil, né, que tem o objetivo de reger a vida nacional de Israel no passado. Qual é o outro uso da lei que nós temos aqui? A lei moral. O político e o civil estão conectados aí, é a mesma coisa. A lei moral, que tem por objetivo de, digamos assim, orientar o nosso comportamento até hoje como cristãos. Então, a lei de Deus não nos acusa mais para a condenação, de modo a apontar para a gente e falar o seguinte: olha só, vocês não podem ser salvos, vocês estão condenados pelos seus pecados. Mas a lei agora, que nós estamos em Cristo, nos orienta em como nós devemos viver e seguir a Jesus. Um outro aspecto importante aqui é sobre leis apodíticas e casuísticas. Eu sei que são palavras diferentes, por isso é sempre importante repeti-las. O que seriam leis apodíticas? Leis de caráter o quê? Eterno. Ou seja, do Antigo para o Novo Testamento, até os dias de hoje, elas permanecem. E leis casuísticas são aquelas que eram aplicadas apenas no contexto cultural e nacional de Israel. E depois, é importante mencionar o seguinte: nós vimos o prólogo histórico que conta a história de Deus com Israel e por que Israel deveria obedecer a Deus e se entregar a esse pacto. E agora nós estamos lidando com os termos do pacto, ou seja, aquilo que Israel deveria obedecer para condicionalmente permanecer nesta aliança. Então, temos este resumo e eu gostaria de prosseguir com os irmãos para o 4º mandamento, para poder falar de um mandamento que é até razoavelmente controverso. E eu gostaria que alguém pudesse ler para mim o verso 12 até o verso 15 de Deuteronômio capítulo 5. Alguém, por favor, com uma voz bem forte, possa ler esse trecho. Ok. Essa expressão extensa aqui do mandamento é o nosso 4º mandamento, que fala sobre guardar o dia de sábado. Hoje, se vocês devem ter algum discernimento sobre isso, existem algumas ramificações que tendem a guardar o sábado até hoje, que são sabatistas, por assim dizer, que são os adventistas. E eles fazem isso por conta de uma interpretação equivocada da relação entre Antigo e Novo Testamento. Então, eles permanecem até os dias de hoje guardando o sábado. Mas por que é relevante pensar de que o mandamento de guardar o sábado foi abolido, mas ao mesmo tempo existem princípios que permanecem até hoje? Então, o que eu quero dizer? É que este mandamento, ele tem uma relação de tanto descontinuidade. O que seria descontinuidade? São coisas que a gente não pratica mais hoje. Como também de continuidade, ou seja, existe um princípio permanente que instrui os cristãos hoje, ainda que não como um caráter de mandamento, por assim dizer. Tá bom? Então eu gostaria que nós pudéssemos observar isso. E aqui eu vou começar com um trecho de João Calvino, onde ele vai dizer o seguinte: Cristo aboliu a lei judaica do sábado. Essa aqui é aquela primeira edição da teologia sistemática do João Calvino, das Institutas da Religião Cristã. E ele vai dizer o seguinte: mas não há absolutamente dúvida alguma de que esse preceito for uma prefiguração, sendo imposto sobre os judeus durante a era das cerimônias, com o fim de lhes representar, sob uma observância externa, o culto espiritual de Deus. Portanto, com a vinda de Cristo, que é a luz das sombras e a realidade das figuras, esse preceito foi abolido, como as sombras permanentes da lei mosaica, como Paulo testifica com toda a clareza. Mas ainda que as cerimônias e o rito externo fossem abolidos,
com os quais a fé dos judeus foi exercitada sob a pedagogia da lei, ainda retemos a veracidade do preceito que o Senhor quis que os judeus e nós tivéssemos perenemente em comum. Então Calvino está deixando bem claro, olha só, vocês cristãos não devem mais guardar o sábado. Por qual razão? Esse mandamento foi abolido. Ele era apenas sombra, ele era apenas um tipo, ele apenas prefigurava. Quando chega a realidade da figura, que é Cristo, essa sombra não precisa mais ser exercitada, porque ela já encontrou o seu cumprimento. Jesus Cristo chega e basicamente ela encontra a sua finalidade. Entendem isso? Então, ela queria apontar para uma direção, que era para Jesus. Jesus chega, ela não precisa mais cumprir a sua função como algo que aponta para Jesus nesse caso. Mas é importante dizer o seguinte, João Calvino vai terminar dizendo de que existem aspectos que ainda são relevantes para os cristãos hoje, e é mais no sentido de princípio que nós vamos trabalhar. No slide próximo que nós temos aqui, há a seguinte afirmação: o sábado do Antigo Testamento apontava para o descanso redentivo de Deus em Cristo. Então vamos lá. Já vimos então que o sábado, o Shabá, ele é uma prefiguração, ele é uma sombra da realidade que haveria em Cristo. Mas o que especificamente o Shabá quer nos ensinar? Sobre o descanso eterno prometido em Cristo, na redenção que há em Jesus. E há uma passagem lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 9 a 11, que eu peço que alguém possa, por favor, ler para mim essa passagem, que ela é muito instrutiva. Ela fala sobre esse cumprimento redentivo desse mandamento na pessoa de Jesus. Hebreus, capítulo 4, do verso 9 ao verso 11. Perfeito. Vocês conseguem perceber, então, qual é o sentido que Hebreus está aplicando o Shabá do Antigo Testamento? O descanso para o qual o Shabá do Antigo Testamento é muito maior. Ele está se referindo ao descanso prometido em Cristo. Existe um descanso prometido para o povo de Deus, e nós ainda vamos adentrar nesse descanso no retorno de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sábado, por assim dizer. Jesus Cristo é o nosso sábado escatológico, porque no seu retorno nós vamos entrar nesse estado contínuo e eterno de Shabá, onde estaremos em pleno descanso, na presença do nosso Cristo. Portanto, o Shabá ele tinha esse sentido de fazer com que Israel parasse um dia da sua semana, no sexto dia da semana, no sétimo dia da semana, para poder descansar e, portanto, refletir sobre a condição escatológica que Deus traria para o povo de Israel, ou para o povo de Deus como um todo, como nós hoje aqui presentes. Mas vamos lá, esse ponto está claro para vocês até agora. Portanto, o quarto mandamento está apontando para aquele descanso escatológico, ou seja, no final de todas as coisas, que está prometido em Cristo, que todo o povo de Deus vai experimentar. Por isso que o princípio desse quarto mandamento, ele ainda permanece para nós hoje nesse aspecto, apontando escatologicamente para Cristo. Mas vamos lá. O Catecismo de Heidelberg, pelo qual Ursinus foi um dos principais responsáveis, também expressa a convicção de Lutero e Calvino ao afirmar que a exigência de Deus no quarto mandamento é que eu cesse minhas obras perversas todos os dias de minha vida, permitindo que o Senhor trabalhe em mim por meio do seu Espírito, e desse modo inicie nesta vida o Shabá eterno. Qual é a importância desse tipo de menção? Essa fala de Ursinus aqui no Catecismo de Heidelberg não pode ser entendida por nós como algo dogmático, como uma representação de significado dogmática do Shabá, mas é basicamente o seguinte: existe um princípio que o cristão deve pensar, é de que ele deve se converter das suas obras mais, ele deve deixar de lado as suas obras mais, para se concentrar na consagração a Deus. Um dos objetivos do Shabá no Antigo Testamento era levar o povo de Deus à contemplação e, basicamente, ao exercício da piedade religiosa.
Portanto, ele hoje ainda nos serve de princípio nesses aspectos, de modo a nos fazer refletir nesse sentido, de que as nossas vidas devem ser separadas em termos de consagração a Deus. Essa é uma das aplicações que foram feitas no passado, na tradição cristã, voltada para esse aspecto. Um outro ponto também em relação à tradição, Justino, e o Justino aqui é pai da igreja, ali que viveu logo no comecinho da vivência cristã e da igreja de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: a nova lei requer que guardes o Shabá, e tu, por te manteres ocioso por um dia, te imaginas piedoso. O Senhor nosso Deus não se compraz de tais observâncias. Se há algum perjúrio ou ladrão em vosso meio, que deixe de sê-lo. Se há algum adúltero, que se arrependa. Então, este terá guardado o verdadeiro e agradável Shabá de Deus. Entende? Então o princípio moral por trás do Shabá continua orientando cristãos a pensar em termos de deixar as suas más obras, deixarem seus pecados para uma vida consagrada a Deus, justamente por conta desse ensinamento implícito no Shabá de consagrar-se ao Senhor e dedicar-se à piedade religiosa, por assim dizer. Vamos lá, estou usando palavras difíceis ou está claro para todo mundo aqui? Nosso objetivo hoje é que haja clareza, ok? Está claro? Podemos avançar então? Ok, vamos lá então. O próximo slide vai dizer o seguinte: uma passagem como Deuteronômio capítulo 5, verso 14, sugere que o Shabá possuía um aspecto profundamente social e humanitário. Esse é um outro sentido que nós podemos captar de princípio moral relevante em relação ao Shabá. Se vocês se voltarem para Deuteronômio capítulo 5, verso 14, que é o texto que nós estávamos lendo, acompanhem comigo, por favor, esse trecho. Vão perceber o seguinte, verso 14: mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha. Beleza, a gente viu até aqui. Você não vai trabalhar e sua casa também não. Seus filhos não vão fazer nada, nem você. Mas observe aqui no texto o caráter humanitário do mandamento, porque ele não era restrito apenas àquelas pessoas que eram da casa, por assim dizer. Ele vai se aplicar, por exemplo, ao servo, que era aquela pessoa que estava submetida em termos servis àquela família. Então vai dizer o seguinte: nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Esse estrangeiro, ele não era, digamos assim, pertencente à nação, ele não tinha direitos em relação à nação necessariamente, mas ele está sendo, digamos assim, enquadrado dentro do benefício desse mandamento de ter um momento e ter um dia de descanso. Por isso existe um caráter humanitário e social relevante se pensar nesse mandamento. Todos têm direito a descanso, mesmo que sejam aqueles que sejam servos e não sejam de classe social elevada. Visando aqueles que se encontravam sobrecarregados de modo particular por seus trabalhos e sujeitos a ordens de outros. Continuando aqui a nossa leitura. Atuava, portanto, como um mecanismo de controle para evitar a exploração e servia para mostrar que todos os membros da comunidade eram iguais diante de Deus e com respeito ao direito de descansar. É necessário que esse conceito faça parte de uma visão cristã do trabalho e recreação. Qual é a ideia, portanto? Todos os homens são iguais, portanto, todos os homens têm direito de descanso. Um patrão, quando vê esse tipo de abordagem, deve pensar o seguinte: bom, beleza, no feriado eu quero descansar, mas eu não vou pedir para ninguém vir trabalhar, não. E assim ter sobrecargas em termos de serviço, e assim ter um cansaço além da conta. Pelo contrário, eu vou deixar que a minha equipe possa descansar nesse sentido. Eu não vou usufruir de determinados privilégios sozinhos nesse aspecto. Pelo contrário, serão privilégios compartilhados socialmente com outros que estão sob a minha liderança nesse aspecto. Um próximo ponto. Na verdade, foi mostrado que uma das diferenças entre uma antropologia marxista e uma antropologia bíblica se encontra representada no Shabá do Antigo Testamento. Enquanto o marxismo considera que a essência da pessoa é o seu trabalho que transforma a natureza,
Por meio do Shabá, o Antigo Testamento relativiza sua própria ordem de trabalhar, ensinando Israel que o trabalho podia ocupar 6/7 da sua vida, mas não toda ela. O trabalho não era o propósito maior da humanidade. Eu acredito que ninguém aqui é marxista ou tem algum tipo de influência marxista no seu pensamento. Então, eu vou fazer outro tipo de aplicação e não a da contida no marxismo. Mas depois, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, eu posso explicar sem problemas. Mas pense na pessoa que é workaholic. Já ouviu falar no workaholic? O workaholic é a pessoa que é viciada no trabalho. É uma pessoa que acaba se entregando a uma espécie de ativismo. Ela precisa trabalhar para viver. Ela precisa trabalhar para encontrar significado para a própria vida. Eu já vi muitas pessoas assim, que não conseguem considerar a possibilidade de descanso para si, porque pensam que a vida delas não vai fazer sentido se não estiverem trabalhando. Elas não serão pessoas dignas a menos que estejam trabalhando. Esses dias eu vi a história de um atleta que basicamente entrou em crise emocional, porque não tinha nenhum tipo de competição prevista para ele poder fazer, porque isso era uma espécie de motor para a sua própria vida, era uma espécie de condução para a sua própria vida. A menos que ele tivesse uma competição na qual ele deveria estar se preparando para poder exercitar lá, ele não se sentiria motivado a viver. Ele poderia entrar num caos emocional muito grande. Bizarro isso, não? Mas por quê? Essa pessoa é um workaholic, viciado no trabalho e vive em função disso. Este mandamento demonstra para nós de que o trabalho não é o sentido último da vida humana. Deus é o sentido último da vida humana. Portanto, podemos parar de trabalhar por um determinado momento e não estaremos falhando ou fracassando com o significado das nossas vidas. De certa forma, esse mandamento ele suplanta um pouco vidas ativistas, que vivem para fazer o tempo inteiro e não conseguem parar em nenhum momento. Existe esse princípio moral, que é uma importante orientação para as nossas vidas, apesar dessa lei aqui não ter um caráter de mandamento obrigatório para o cumprimento do povo de Deus hoje. Vamos lá. Está claro para vocês esse aspecto? E o que eu quero que esteja claro para vocês? De que o Shabá foi abolido em Cristo, ele encontrou seu cumprimento em Cristo e hoje ele aponta para o descanso escatológico da igreja. Mas um segundo aspecto que é importante é que existem princípios morais importantes que orientam a igreja, ainda que não no caráter de mandamento, como nós vimos aqui. O aspecto social, o aspecto do workaholic, o aspecto de consagração a Deus. Então tem coisas que podem ser importantes. Eu quero concluir esse primeiro tomo do nosso estudo sobre o Shabá, lendo algumas reflexões pastorais do pastor André sobre esse ponto e sobre esse tópico, até uma posição oficial da igreja, como ele havia mencionado aqui, de púlpito. E ficou muito relevante o texto que ele escreveu. Está realmente muito bem construído e baseado em um estudo que ele tinha me mostrado as fontes anteriormente. Observem só o que vai ser dito aqui. Conseguem ver ali? Está tranquilo para vocês? O Shabá em Gênesis marca a conclusão das obras de Deus. Em Gênesis, por exemplo, o Shabá sequer é aplicado ao homem, dizendo respeito apenas a Deus. Vamos lá. Conseguem ouvir, né? Acho que não está ali ainda, mas conseguem ouvir de boa. Não há também nenhuma menção que Adão, Noé e Enoque o tenham guardado. Já no Shabá da lei mosaica, temos um mandamento que unia os elementos do descanso e da adoração corporativa. Ele apontava para o Gênesis, mas deixava clara a sua relação com o povo de Israel enquanto legislação naquele momento, tendo um princípio espiritual, dos princípios espirituais do descanso solene de Deus, agora aplicados a Israel, e também um caráter humanitário. Ressalta aqui que seja possível compreender que Adão e Eva quebraram esse descanso para com Deus, e a lei do Shabá é aplicada a Israel como lembrança dessa ruptura também. Então, o que eu já expliquei para vocês, princípios morais importantes, ainda que não no caráter de mandamento. Não há qualquer princípio de transferência literal do Shabá que possa ou deva ser obrigatoriamente observado pela igreja do Novo Testamento. Os textos que mencionam reuniões no primeiro dia da semana não trazem relação com o Shabá, ou sequer trazem relação com o dia do Senhor. Então, o domingo, como o dia de hoje, nesse caso, não tem o peso de Shabá do Antigo Testamento. Ok? Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui no decorrer do nosso texto.
Cristo completa a obra salvífica que seu Pai lhe ordenou fazer. E logo após isso, entra no seu descanso, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 4. Estando nele, gozamos de todos os benefícios de sua obra completada e consumada. Portanto, devemos descansar nele, na completude de sua obra. E devemos descansar não mais um dentre 7 dias, mas todos os 7 dias. E aqui faz referência ao nosso descanso espiritual em Cristo. Nele nós temos descanso. Não precisamos mais cumprir a lei para ter aceitação diante de Deus, por exemplo. Não precisamos fazer para ter uma identidade. Temos tudo isso em Cristo. Ele trabalhou em nosso lugar, nesses todos os aspectos. A reunião da igreja de domingo é um instrumento didático de diversas questões bíblicas importantes sobre a criação, a recriação, Cristo e sua obra consumada. E no domingo, diversas grandes possibilidades de lembrança, como descansar em Deus, descansar na ressurreição, lembrar que ainda resta um descanso para o povo de Deus, e muitas outras coisas convenientes podem ser feitas e trazidas à reflexão. Portanto, o domingo ele tem uma relevância e importância didática, mas não nesse caráter de mandamento ordenado, digamos assim, que ao quebrar-se incorre em pecado contra a lei de Deus. Além disso, por exemplo, um dia dentre os 7 dias ajuda a igreja a se reunir regularmente para a adoração corporativa, o que seria impossível, mas completamente coerente com uma visão diária do Shabá, de se fazer todos os dias da semana. Temos no domingo uma oportunidade de dar o exemplo de que os outros 6 dias devem ser, como se nele pudéssemos treinar nossa mente e coração para aplicar seus princípios nos demais dias, igualmente dedicados a Deus. Então, consegue entender esse aspecto aqui? Existe alguma dúvida? O domingo é importante, mas não no caráter de lei e mandamento, como é mencionado por muitos nesse caso. Ele é importante porque é um momento didático e também é importante em termos logísticos para que a igreja se reúna para cumprir aquilo que é mandamento, ou seja, a adoração corporativa, ouvir a Deus na pregação, cultivar comunhão, o exercício do discipulado. Então, o domingo é importante em termos didáticos para nos auxiliar a cumprir determinados mandamentos. No entanto, ele não é em si mesmo, como um dia separado, um mandamento, digamos assim, do qual o descumprimento incorre pecado. Quinto, isso não significa que não devemos descansar o corpo, que não podemos separar um dia entre 7 para nos reunirmos e adorarmos, mas diz respeito, sim, a que não há condenações ou pecados em não guardar o Shabá mosaico, literalmente, ou mesmo que haja um dia mais santo que os demais. Porém, o descanso físico, caráter humanitário de desdobramento do Shabá, é muito importante e deve ser preservado como atitude prática. Entende? O princípio imutável está presente ali e é relevante para a igreja, mas o Shabá em si, como um dia a ser separado em termos de mandamento, não está ali mais, como obrigação para a igreja. Sexto e último ponto. O princípio é: a obra consumada de Cristo é o Shabá de seu povo, que deve adorá-lo todos os dias intensamente, como num Shabá interminável. Qualquer ideia de que então eu posso faltar ao culto de domingo, que está tudo bem, implica em clara contrariedade a isso. Na verdade, é legalista pensar assim, como se cultuar a Deus em Cristo pudesse ser menos importante em qualquer dia da semana. A certeza de estarmos no descanso de Cristo tanto intensifica quanto torna ainda mais solene todos os dias, como Jesus ensina em Mateus 5 sobre adultério, por exemplo, e torna o privilégio e a responsabilidade, seja de um culto de quinta, terça, sábado ou domingo, ser ainda maior. Qualquer dia ou reunião da igreja traz consigo reverência, solenidade, privilégio e a certeza de que Ele quer que eu esteja o adorando em seu dia. Então, o domingo não ser um mandamento não implica necessariamente uma negligência aos cultos de domingo. Não implica necessariamente em flexibilizar por qualquer razão a presença nos cultos públicos domingo, mas implica apenas que não é um mandamento e que, pelo poder da graça, eu irei me comprometer ainda mais com as reuniões, não apenas domingo, mas da quinta-feira e outros movimentos que possam ser feitos nesse aspecto. Pergunta a todos aqui antes que possamos prosseguir: está claro todos esses princípios, o significado do Shabá e como podemos aplicar hoje na igreja cristã? Ok? Então eu vou ir adiante com os irmãos
para o próximo mandamento, que se encontra no versículo 16 do capítulo 5. Quem, por favor, pode ler para mim esse trecho aí, verso 16 do capítulo 5? Perfeito. O próximo mandamento é: não mate. E eu vou fazer o seguinte com vocês. Vamos ter um momento de pergunta e resposta, mas vai ser bem simples nesse caso. Eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Vocês podem anotar aí, porque eu não anotei no slide não, ok? Mas é bem simples. Primeiro, antes de entrar na pergunta, vocês lembram daquilo que nós trabalhamos sobre determinados pressupostos que precisamos ter para ler os 10 mandamentos? Que foi sobre a condição de Deus como Senhor e, ao mesmo tempo, a santidade da vida. Vocês lembram desses aspectos? Vou pressupor que vocês lembram, hein? Deus é Senhor e, portanto, tem direito sobre a criação para determinar o que Ele quer, e existe o conceito da santidade da vida, ou seja, todos os seres humanos são dignos e, portanto, devemos proceder de acordo com isso. Isso seria um breve resumo do que nós trabalhamos sobre esse aspecto. Oi? Não, de certa forma, sim, o aspecto do senhorio, sim. Exato, perfeito. Então, tem relação com o aspecto de suzerania, no caso. Então, Deus é Senhor. Deus é Senhor sobre a criação. Deus é Senhor sobre nós, quer nós reconheçamos ou não. Portanto, Ele tem o direito, a autoridade de ordenar o que Ele quiser em relação a nós. E nós simplesmente devemos cumprir esses aspectos. E a condição da santidade da vida. Nós devemos proceder com as pessoas não de acordo com as nossas emoções, mas considerando o fato de que todo ser humano é digno. Todo ser humano é santo nesse aspecto, feito à imagem de Deus. E, portanto, o nosso comportamento deve ser condicionado a essas questões. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: o que o conceito de Deus como Senhor afeta a percepção de vocês sobre esses 2 mandamentos? Em segundo lugar, o que o conceito sobre a santidade da vida afeta a compreensão de vocês sobre esses 2 mandamentos? Muito simples, muito fácil. Eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês refletirem sobre isso, tá bom? Tira a pergunta aqui, tá bom? Enquanto vocês refletem. Primeiro, o que o conceito de Deus como Senhor afeta a percepção de vocês sobre esses 2 mandamentos? Segundo, o que o conceito sobre a santidade da vida afeta a percepção de vocês sobre esses 2 mandamentos? Vamos lá, vou repetir mais uma vez, tá bom? O que o conceito de Deus como Senhor faz com que vocês molda a visão de vocês sobre esses 2 mandamentos? E o que o conceito sobre a santidade da vida molda a visão de vocês sobre esses 2 mandamentos? Mais um minutinho aí, tá bom? Vamos lá. O que vocês refletiram aí e gostariam de compartilhar sobre a reflexão que fizeram? Muito bom, muito boa. Excelente reflexão, de verdade. Mais alguém? Ronaldo? Sobre como o conceito do senhorio de Deus afeta a perspectiva sobre esses 2 mandamentos. Isso. Muito bom, Marcos, muito bom mesmo. Uma coisa que é importante mencionar. No Antigo Testamento, a ideia de paternidade, não apenas aplicada a pai e mãe mesmo, mas a outros aspectos, sempre é símbolo de autoridade. Qual é a questão que a gente precisa pensar aqui? Deus é Senhor, correto? Deus é Senhor e Ele coloca pai e mãe como delegados da sua autoridade no lar. Portanto, pai e mãe representam a autoridade paterna e materna. A autoridade divina. Pai e mãe representam a autoridade divina. Se os filhos desonram pai e mãe, eles desonram diretamente ao próprio Deus. Porque é contra a autoridade deles, em última instância, que eles estão indo nesse caso. E quanto à santidade da vida, e o aspecto que nós vamos entrar agora, é que o eixo relacional que crianças começam a ter contato para poder conseguir honrar o semelhante é dentro do contexto da família nuclear ali. É ali que esses aspectos começam a ser desenvolvidos. E, portanto, é importante para a nossa reflexão. Eu vou prosseguir aqui com o nosso slide. Infelizmente, a gente está prosseguindo para o final. Mas eu vou forçar um pouco a barra aqui para poder ir um pouco adiante, até terminar ele lá. Terminando lá, eu termino aqui. Se não terminar, eu vou até acabar, tá bom? Mas vamos lá.
próximo slide vai nos dizer o seguinte: assim como o primeiro mandamento é fundamental para a primeira parte, o quinto é fundamental para a segunda parte. Vamos lá, o que esse texto quer dizer? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. E a primeira parte é sobre as relações horizontais, é sobre as relações verticais, ok? Que é a primeira tábua da lei. Então, assim como não ter outros deuses além de mim é importante para os conceitos de não ter imagens, para os conceitos de não tomar o nome de Deus em vão e coisa assim, o quinto mandamento é importante para tudo que vem logo em seguida. Não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar, entende? Porque o quinto mandamento é a introdução daquilo que se requer do homem em termos relacionais, em termos das relações horizontais. É aí que se começa a construir a ideia das relações horizontais. A primeira relação que nós precisamos saber honrar e respeitar e viver dignamente é a relação paterna e materna. É a partir dessa consideração, de acordo com a lei de Deus, que se começa a avançar para além disso, para as outras relações. Mas começa nessas relações. Indo um pouco adiante aqui no nosso próximo slide, percebam o seguinte: a honra aos pais, isso aqui é um texto do Heber Campos Júnior, a honra aos pais é um pré-requisito para o ensino da lei de uma geração mais próxima. Se o filho honrar os seus pais, ele vai acatar suas instruções. Se ele acatar suas instruções, ele vai guardar toda a lei de Deus. Se ele guardar a lei, ele não vai fazer mal a seus compatriotas israelitas. Não matará, não adulterará, não furtará, não dirá falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçará a casa do seu próximo. E aqui eu já vou para o próximo slide para poder, digamos, unificar as duas ideias. Existe uma relação intrínseca entre o Shema, lembra que é o Shema, né? Deuteronômio 6, ali do verso 4 ao 9. E este mandamento: a obediência e respeito aos pais implica, em última instância, no submeter-se às demais regras da lei de Deus. E aqui é importante pensar o seguinte: vão comigo até Deuteronômio capítulo 6, e vocês vão notar o seguinte, versículo 4. Versículo 6, na verdade. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa. Dessa forma, se aquilo que os pais ordenam e ensinam é a lei de Deus, a obediência e negligência aos pais por parte dos filhos implica na desobediência à lei de Deus. Se os pais estão ensinando a lei de Deus, se eu os desobedeço nesse aspecto, eu estou indo contra a lei de Deus. Consegue perceber aqui a implicação lógica dessas coisas? Os pais, no Antigo Testamento, aqui de acordo com o Shema, eles não deveriam ensinar coisas da sua própria cabeça, ou ordenar coisas de acordo com a sua própria vontade, por um mero capricho pessoal. Os pais deveriam ensinar a lei de Deus. Isso que eles demandavam. Portanto, a lógica aqui é que se os filhos se colocam em contrariedade aos pais, é porque estão se colocando em contrariedade à lei de Deus nesse caso. Não estão dando ouvidos aos pais e, portanto, não estão dando ouvidos ao que a lei está dizendo. O livro de Provérbios continuamente fala dessa forma. Vocês devem lembrar isso, né? Meu filho, ouça o que eu estou lhe dizendo, sabe? Guarde isso, ate no seu pescoço, sabe? Guarde com muita precisão esses mandamentos, porque serão preciosos para a sua vida. Provérbios sempre fala isso, do começo até o final. Então, é basicamente essa a ideia que se quer transmitir. Mas vamos prosseguir aqui, vou andar um pouquinho mais rápido nesse caso. O que significa honrar? Qual o significado de honrar no Antigo Testamento? A expressão no hebraico para honrar é kabod, que significa peso e glória. João Calvino dizia que honrar implica em reverência, obediência e gratidão. Então vamos lá, antes de trabalhar essa tríade. Peso e glória. O resultado disso é uma espécie de tratamento reverente e de uma consideração do peso que essa relação tem para você. Pai e mãe não pode ser destratado, não pode ser tratado como pouca coisa. Pelo contrário, de acordo com a lei de Deus, pai e mãe têm um peso, têm um grande peso. De modo que no livro de Levíticos, os anciãos deveriam ser tratados da seguinte maneira: se alguém com cabelinho branco chegasse para você e fosse te cumprimentar, claro, existem pessoas muito jovens com cabelo branco, nesse caso não, entendeu? A ideia aqui é de pessoas idosas. Se alguém de cabelo branco chega para você para se cumprimentar, você não vai fazer isso sentado não, você vai ficar de pé e cumprimentar essa pessoa, por causa do peso reverente que essa pessoa representa para a comunidade. Da mesma forma, o pai e mãe. Não se trata pai e mãe com, digamos assim, destratamento.
Não se trata pai e mãe como se fossem pouca coisa. Pelo contrário, a expressão aqui evoca uma ideia de eles são pesados. Sabe? Eu devo tratar eles de acordo com a dignidade que eles possuem, tanto por serem seres humanos, quanto também pela posição que ocupam. São pai e mãe. Portanto, eu vou tratar com bastante cuidado. Eu lembro de um pastor dizendo o seguinte, que ele poderia estar conversando com quem fosse. Se o pai ou a mãe dele ligasse para ele, ele ia parar o que estivesse fazendo para poder atender os pais dele. Entende? Isso é uma implicação do trato nessa coisa. Não, calma aí, meu pai está falando aqui comigo, tá bom? Sabe, isso é o tratamento do peso que a figura paterna e materna tem para esse tipo de relação. E deve ter nesse tipo de relação. Um pouquinho mais adiante, 13º slide aqui vai dizer o seguinte: o que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? E aqui, eu gostaria que nós pudéssemos pensar em implicações que vão para além das relações paternas e maternas, porque esse mandamento tem outras implicações nesse quesito. O Catecismo Maior de Westminster vai interpretar da seguinte maneira, pergunta de número 124. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, de certa forma, o princípio de honra requerido ali no Antigo Testamento para o tratamento com pai e mãe se aplica também nas demais relações de autoridade. Se aplica, por exemplo, em como lidamos com os governantes, como lidamos com como as crianças devem lidar, por exemplo, com os professores na escola. Como, enfim, consegue entender essa distinção nesse aspecto aqui? Como é importante essas outras implicações? Implica em como nós vamos lidar com um pastor na igreja, que tem um certo grau de autoridade nesse aspecto. Entende? Então, vamos lidar com a honra devida à sua função e ao seu ofício e ao seu cargo. Ok. 1 Pedro capítulo 2, verso 13. Quem puder, rapidinho, abra nesse texto e leia para mim esse trecho. 1 Pedro capítulo 2, verso 13. Pode continuar. Ok. O trecho de Pedro vai terminar... vai até o final do tomo, Ronaldo, que vai falar sobre honra. Não sei se é o versículo 17 nesse caso, acho que até o verso 17. Vocês conseguem perceber a expressão honrem ao rei aí presente? É a mesma ideia do Antigo Testamento para honrar pai e mãe nesse caso. E se você observar a descrição de Pedro ali sobre como nós devemos lidar com as instituições humanas e com aqueles que estão em posição de autoridade, você consegue perceber que a perspectiva de aplicação é exatamente a mesma. Sujeitem-se às autoridades, obedeçam às autoridades, honrem as autoridades. Então, de certa forma, o Antigo e o Novo Testamento vai trabalhar a implicação desse mandamento também em outros aspectos de relações de autoridade. E precisamos ter atenção a esses casos. Claro que eu não vou entrar aqui no mérito da desobediência civil, que é uma coisa importante também se pensar em termos de teologia, mas depois podemos conversar sobre isso se for o caso. Mas eu quero conseguir cumprir todo o programa de aula para hoje, vou terminar hoje isso aqui, tá bom? Então, por isso eu vou correr um pouquinho. Não há nenhum sinal deles ainda, então enquanto não chegarem, se der meio-dia e não tiverem chegado, eu vou estar aqui dando aula para vocês, tá bom? Mas vamos lá, essa parte aqui, ela é um pouco extensa, eu tenho medo de realmente não terminar, porque é interessante. Agora sobre o mandamento de não matar, e aqui tem implicações importantes para se pensar. O slide que falaria sobre esses aspectos lidaria com o seguinte conceito, e eu não vou ler para poder ganhar tempo. Deus é o autor da vida. Deus fez a vida. Portanto, quem tem autoridade sobre a vida é Deus. Quem tem direito sobre a vida é Deus. Isso implica que nós não podemos tirar a vida ao nosso bel prazer de ninguém, porque Deus possui a vida. E aqui nesse aspecto, aquela ideia de senhorio se aplica bem aqui à perspectiva da vida nesse caso. Deus, e tão somente Deus, tem direito sobre a vida. Portanto, ninguém pode ser assassinado nesse aspecto e ninguém pode tirar a própria vida, porque Deus é Senhor sobre ela. Sabe?
Essa é a primeira coisa que eu gostaria de mencionar para vocês, e essa é uma reflexão de um teólogo chamado Brian Tellman. Ele disse coisas importantes sobre isso. A W. Pink vai dizer o seguinte: é o primeiro crime sobre o qual lemos após a queda de Adão e Eva, por meio do qual a corrupção transmitida aos seus descendentes foi pavorosamente demonstrada por Caim. O primeiro pecado, portanto, depois de Adão e Eva, foi o assassinato de Abel. Motivado pelo quê? Vocês lembram o que motivou o pecado de Caim? Inveja. E a ideia é basicamente o seguinte: de acordo com a Escritura, inveja é assassinato. Inveja já é, diante dos olhos de Deus, o próprio pecado consumado do assassinato. A ira descontrolada já é o pecado do assassinato consumado aos olhos do Senhor. Eu sei que é pesado pensar nisso, e por isso que eu não gostaria de passar esse tomo. Eu gostaria que nós pudéssemos tratar esse tomo, porque isso é algo importante. O quão antes estejamos ligados nisso para poder praticar, vai ser importante para nós. Nós geralmente vamos vincular a ideia de não matar apenas ao ato final da coisa, mas a Bíblia não trata dessa forma. E é possível que nós achemos que nunca tenhamos cometido o pecado contra esse mandamento, mas já fizemos diversas vezes. Se invejamos e agimos de acordo com as nossas iras, ou alimentamos ressentimentos e ira no nosso coração, já estamos descumprindo esse mandamento, de acordo com os ensinos de Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, Jesus vai tratar isso de forma mais própria. Mas eu gostaria de avançar para outros aspectos enquanto isso não chega. Casos em que esse mandamento não é descumprido, mas que envolve morte de pessoas. Não é uma implicação de descumprimento desses mandamentos. Então, por exemplo, morte em situação de guerra. Uma pessoa está em guerra defendendo seu país. Se ela mata alguém, ela não está descumprindo esse mandamento. Ok? Não é uma quebra da lei de Deus nesse aspecto. Em casos de pena de morte aplicada por um magistrado civil de acordo com um crime cometido. Existem estados que fazem esse tipo de aplicação, a pena de morte. Não é um erro, não é um problema. Romanos capítulo 13, Paulo fala de que o governo e o Estado pode trazer a espada para crimes que são dignos da espada, nesse caso. E aí a metáfora de Paulo aqui é em relação à morte. Não estou defendendo pena de morte no Brasil. Inclusive, nosso país não tem a menor capacidade de fazer isso. Okay? Se fizer, isso vai multiplicar a injustiça em muitos aspectos. Mas o que eu estou querendo dizer é de que em estados justos, por assim dizer, onde isso vem a acontecer, não seria uma quebra desse mandamento. Em casos de autodefesa, quando a sua vida corre risco, a sua vida ou a vida da sua família, de alguém próximo, matar, nesse caso, não quebra este mandamento. Pelo contrário, é uma defesa à vida e não um ultraje a ela. Outro aspecto importante, em casos de morte acidental, tem um trecho de Deuteronômio capítulo 19, verso 5, vai falar especificamente sobre isso. Então, o trecho vai falar o seguinte: se tem duas pessoas cortando árvore no campo, e basicamente o machado dessa pessoa, ela voa da mão dela e afeta outra pessoa e mata ela, essa pessoa não é culpada pelo crime de assassinato diante da morte dessa pessoa, porque foi, digamos assim, um ato acidental, não digamos assim, feito de modo proposital, ok? Vamos lá. Eu vou pular os trechos do A.W. Pink aqui. Não, vou ler sim, vou ler. Ele vai dizer o seguinte: mas esse mandamento não é restrito à proibição do crime real de assassinato. Ele proíbe também todos os graus e causas de assassinato, tais como a ira e o ódio irracional, como já mencionamos, difamação e vingança. Difamar, ou seja, falar mal de outras pessoas. E qualquer outra coisa que possa prejudicar a segurança do nosso próximo ou nos tentar para que o vejamos perecer, quando estiver em nosso poder ajudá-lo e socorrê-lo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês e para mim também. Não fazer o bem, não agir em termos de caridade, não suprir a fome de alguém que pode morrer de fome, incorre no pecado da quebra deste mandamento, do sexto mandamento. Não acolher quem pode estar passando por esse grau de dificuldade, incorre na quebra desse mandamento por omissão. Diga, Ronaldo. Essa é uma implicação ética muito interessante, Ronaldo, mas eu acredito, por exemplo, que não temos direito de fazer isso. Como eu disse, Deus é o dono da vida.
Entendeu? Então, se alguém está nesse estado vegetativo, geralmente em alguns estados e países é dado o direito do familiar de preservar essa pessoa viva ou não. Eu tendo a acreditar que a implicação desse sexto mandamento para esse caso é de que essa vida não pode ser retirada. Só Deus pode fazer isso nesse caso. Entendeu? Então, talvez teria um tempo de aguardar até que essa pessoa pudesse morrer de fato, ou então essa pessoa permanece viva ali, sendo mantida por aparelhos, se for o caso. Vamos lá. Mais um trechinho aqui de Deuteronômio, capítulo de A.W. Pink, na verdade. Este mandamento não apenas proíbe a perpetração do assassinato, mas, do mesmo modo, todas as causas e ocasiões que levam a ele. As principais delas são a inveja e a ira. A inveja já foi bem descrita como a ferrugem de uma alma cancerosa, o vício nojento que transforma a felicidade alheia em miséria nossa. Caim primeiro invejosamente se lamentou do sucesso do sacrifício do seu irmão, e isso rapidamente induziu a matar. Assim também a ira injustificada e desordenada, se for abrigada no coração, se transformará no veneno de um ódio implacável. Uma ira como essa não é somente a causa, mas é verdadeiramente um tipo de assassinato, como é claro a partir do ensinamento de Cristo em Mateus 5, 21 e 22. Nós já mencionamos isso, mas perceba as palavras fortes usadas aqui por A.W. Pink, são expressões muito fortes mesmo. Mas vamos lá, eu quero tratar agora aspectos onde essa medida de assassinato pode acontecer sem que nós possamos perceber. Por exemplo, podemos matar com palavras. Romanos capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo vai tratar isso da seguinte maneira, quando ele está explicando a depravação do homem. Ele vai dizer que veneno de víbora está na sua garganta, está na sua língua. Veneno faz o quê, gente? Veneno mata. Então, o que Paulo está querendo dizer é que essas pessoas têm o potencial de matar com as suas falas, matar com as suas línguas. Alguém já viu aqui aquele seriado do Arnold, que passava na TV aberta há um tempo atrás? Quem lembra desse seriado aqui? Eu achava sensacional, eu achava muito legal aquele seriado, eu poderia ver o quanto estivesse ali. Aí tinha aquele combo, eu para outras crianças, um maluco no pedaço e Arnold. Nós deveríamos ter tido essa experiência também. Eu era garoto na época, tinha tempo para poder fazer isso. Mas, vamos lá, o que é importante se pensar? Lembra daquela menina que fazia, acho que a Kimberly, o nome da moça, né? Que era a moça ali, filha do Dr. Drummond, nesse caso, do Senhor Drummond. Não sei se vocês conhecem a história de vida dessa menina, mas o que vai acontecer com ela é que depois de um tempo ela deixa de atuar assim em séries normais e vai para a pornografia e vai atuar em coisas desse tipo. Terrível. Ela fez isso por falta de dinheiro. Mas conforme o tempo vai passando, a vida dela se torna uma verdadeira desgraça. Entendeu? Ela tem um filho e esse filho também não tem um comportamento social adequado, ela vira alcoólatra. E depois de muitos anos, o que vai acontecer com essa moça é que ela vai ser entrevistada por um cara da rádio bem famoso nos Estados Unidos. E naquela época era uma rádio famosa. E basicamente, durante esse programa de rádio, ele vai fazer uma pergunta para a Kimberly, né? Não sei o nome original dela. E quando ele vê o desastre que a vida dela se tornou, porque ela conta a história da vida dela e como as coisas ficaram difíceis, ele diz o seguinte para ela: cara, tá tão difícil, por que você não se mata? Um dia depois ela se mata. Isso demonstra o potencial mortífero das nossas falas. E o que acontece é que uma semana depois, o filho dela de 25 anos também se mata. Uma palavra, uma pergunta mal colocada, insensível, faz esse tipo de coisas. Queridos, falas mal colocadas nesse sentido têm um potencial mortífero. Falas que venham de alguma forma levar pessoas a fracasso. Falas que venham levar pessoas a se sentirem psicologicamente afetados e maus emocionalmente. Têm um potencial mortífero. E, portanto, é uma forma de matar através da língua. Se você usa desse tipo de linguajar em relação a quem quer que for, e aí, nesse caso, usar a fala para ferir a dignidade humana, por mais que alguém às vezes possa merecer xingamento ou algo parecido, você está matando com a sua língua, e essa é a quebra do sexto mandamento. Se queremos honrar o Senhor guardando esse mandamento, não apenas vamos matar alguém com facada ou algo assim, mas vamos usar a nossa palavra para bênçãos e edificação. Nossa língua deve ser para isso. Como o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, capítulo 5, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente o que for usado para edificação. Palavras que derrubam é palavras de assassinato.
Palavras que levantam e erguem e edificam são palavras de vida. E isso que deve estar em nossa língua. Isso que deve estar em nossa língua. Outros casos aqui que podemos pensar nesse caso. Uma empresa pode matar por insalubridade. Pode parecer diferente isso. Ninguém que é dono de empresa ou alguma coisa assim. Mas digamos que uma empresa que quer cumprir com esse mandamento deve dar, talvez, uma estrutura de trabalho digno para quem está sob a sua direção. Fora isso, é cair no pecado que nós estamos tentando evitar aqui. Aborto e assassinato. E eu acho que isso não precisa de explicações adicionais. Seja em que fase da vida isso estiver, é assassinato. O interrompimento de uma vida é assassinato. E quebra este mandamento. Está sujeito à ira de Deus. Displicência no trânsito. Quantas pessoas já não mataram outras porque simplesmente dirigiram seus carros assim, sem prestar muita atenção, desligado, ouvindo o som alto e não conseguiu ouvir algum... Sabe, esse tipo de coisa implica em assassinato. Esse tipo de responsabilidade no trânsito. Amanda, você fez uma pergunta? Queria perguntar? Se ela estiver correndo risco de vida e ela pode morrer em relação a isso, a prioridade é a vida da mãe, nesse caso, entendeu? Então, isso muda de panorama. Mas, nesse caso, nós estamos falando sobre aqueles abortos onde a vida da mãe não corre risco, ela quer fazer isso arbitrariamente. Nesse caso, incorre nesse pecado. Mas, quando envolve a vida da mãe, os responsáveis por essa mãe, por exemplo, talvez o marido e coisa assim, ele deve optar nesse caso, ele deve estimular que a vida da mulher seja preservada e seja salva. Omissão no exercício da caridade. O que seria omissão no exercício da caridade? Pessoas passando necessidade e nós não atendemos a necessidade dessas pessoas. Quando esse tipo de coisa acontece, nós estamos ferindo este mandamento. Seja necessidade de abrigo, seja necessidade de alimento, seja necessidade de roupa, seja necessidade de remédio. Pessoas podem morrer por carência dessas coisas. Se não atendemos, pecamos. Omissão nesses casos também é a quebra deste mandamento de acordo com o Senhor. Pessoas com doenças contagiosas ferem este mandamento ao expor outros a essa condição. Tivemos muito disso na época do Covid-19, ok? Onde pessoas tinham uma carência maior. E o cuidado com isso era um cuidado com a preservação da vida dessas pessoas. Omissão no salvamento de uma vida, na possibilidade real de fazê-lo, fere este mandamento. Se você pode, por exemplo, ajudar alguém a não ir às vias de fato do suicídio, deve se empenhar por esses aspectos. Qualquer tipo de atitude que você pode tomar nessa direção deve ser tomada, deve ser feita. E aí, eu gostaria de ler com vocês um trecho que se encontra em Deuteronômio capítulo 22, onde nós temos uma aplicação dessa ideia do não matarás. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Alguém, por favor, pode ler para mim esse trecho? Deuteronômio capítulo 22, verso 8. Que interessante isso, né? Um parapeito no terraço. Você não colocou um parapeito no terraço e pode ser culpado de assassinato por causa disso. Que doideira isso, né? Mas é o desdobramento e a aplicação da lei de Deus nesse caso. Perceba que essas aplicações que eu estou fazendo não é arbitrária. Você perceba que o mandamento está fazendo, Deuteronômio está fazendo isso. Ele aplica isso em outras situações e ocasiões. Por último, nós precisamos pensar que este mandamento, como está aqui no breve catecismo de Westminster, ele não tem apenas aplicações negativas, ou seja, coisas que você não deve fazer para poder evitar cometer esse pecado, mas tem implicações positivas, de coisas que você deve fazer como alguém que não comete esse pecado. O breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 68, vai dizer o seguinte: o que exige o sexto mandamento? O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes.
é muito mais de apenas deixar de fazer coisas para não prejudicar a vida. É fazer coisas para promover o seu bem-estar e preservação. É disso que se trata este mandamento. Sobre o... Exatamente. Creio que vai nessa direção sim, Cláudio. Mais alguém? Vamos lá. Agora, a fala de Brian Talma também, ele vai dizer o seguinte: se está em nossas mãos o auxílio para conservar a vida do próximo, somos obrigados a empregá-lo fielmente, a procurar o que for para a tranquilidade dele, a vigiar para debelar o que é prejudicial. Acho que digitei errado aqui. Se ele estiver em perigo, e estender a mão em auxílio. Então, o aspecto positivo desse mandamento é também promover o bem e a preservação da vida. E nesse sentido, cristãos precisam se empenhar nessa direção. Alguma pergunta? Alguma consideração? Pode falar. Dar fim à sua vida. Nesse caso, eu acredito que possa ser positivo sim. Não afirmo com certeza, mas faz sentido pensar nesse aspecto, tá bom? Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma colocação? Sim. Minha mãe relembrou aqui o fato de que ordens precisam ser obedecidas. Se Deus está dizendo, nós ouvimos e agimos de acordo com ela. Amém? Se houver mais alguma dúvida, vocês podem me procurar após essa aula, no intervalo, qualquer momento que seja necessário, tá bom? Eu vou orar neste momento para que a gente possa encerrar. Eu agradeço a participação dos irmãos aí, tá bom? E vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelas suas palavras que o Senhor revelou a nós. E pedimos ao Senhor, Pai, para que possamos considerar atentamente o que o Senhor está dizendo, para que possamos conformar as nossas vidas ao que o Senhor está dizendo. Por favor, Senhor, capacita-nos pelo Teu Espírito Santo a viver essas realidades. Capacita-nos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, a andar de acordo com esses caminhos, como a Sua lei nos orienta. Assim nós oramos a Ti no nome do Seu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. E amém. Queridos, estão liberados. É só tomar um cuidado caso a nossa irmã ainda esteja tendo aula, se for o caso, não tiver encerrado, mas em geral estão liberados.